Êxodo 31. Nós estamos, amados e amadas, já há algum tempo expondo o livro de Êxodo. E hoje nós vamos estar falando sobre a excelência em nosso culto ao Senhor, que é justamente o tema do capítulo 31. Nós temos sido surpreendidos aqui o quanto de valores e princípios nós temos escondidos em textos aparentemente burocráticos, para usar uma linguagem da galera, até um pouquinho chato, né? Mas a palavra de Deus, toda ela, traz edificação para a gente. Se você crê nisso, diga amém. Toda a palavra de Deus, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, repreender, corrigir, instruir em justiça. E o capítulo 31 de Êxodo vai estar falando, depois de apresentadas, desde o capítulo 25, todas as peças e mobílias do tabernáculo, aquela tenda portátil, móvel, que representava, segundo o autor aos Hebreus, no capítulo 10, sombra daquilo que havia ou que há na eternidade. Todas as peças do tabernáculo terreno eram, na verdade, correspondentes daquilo que há na eternidade. Por isso que o princípio espiritual, ele é muito evidente nesses textos. Então não se trata apenas de meras mobílias. As peças do tabernáculo, todas elas apontam para a pessoa e obra do Senhor Jesus, conforme nós temos visto acuradamente ao longo destes domingos. E chegando no capítulo 31, então, Deus começa então a chamar a atenção ou a comissionar homens para a composição dessas peças, dessas mobílias. Homens que deveriam ser artistas, homens que deveriam ser cheios do Espírito Santo de Deus para compor essas peças com ciência, com entendimento, mas preste atenção nessa palavrinha, com beleza. O nosso Deus é um Deus belo, o nosso Deus é um Deus estético. Quer um trocadilho aí para você decorar? O nosso Deus não é apenas ético, ele é também estético, não é? O nosso Deus gosta da beleza, o nosso Deus gosta daquilo que chama a atenção aos olhos e, por que não dizer, aos outros sentidos. Quer ver uma evidência como que Deus gosta daquilo que é belo e daquilo que é agradável? Algo que você tem, que eu tenho, a gente não para perceber. Nós sentimos sabor das coisas. Se Deus não fosse alguém realmente inclinado para o senso estético ou gustativo, ou algo que realmente encanta os sentidos, a comida não teria sabor, apenas nos alimentaria. Mas nós sentimos gosto. Por isso que uma das grandes tristezas de quem, por exemplo, está com uma doença em fase terminal, sobretudo no câncer, por exemplo, é que ela pode colocar 1 quilo de sal na boca e 1 quilo de açúcar e não sente absolutamente nada, não é? A pessoa perde o gosto das coisas. O nosso Deus é assim, é um Deus bonito, é um Deus que gosta de coisas bonitas, é o Deus que criou a Baía da Ilha Grande, é o Deus que criou a mim, criou a você, homens, mulheres que refletem a sua imagem e a sua semelhança. É tão verdade que quando Deus criou o homem no 6º dia, ao final ele diz: eis que tudo é muito bom. Tov meod no hebraico, muito bom. E tov não é apenas bonito, é agradável, é estético. É a mesma palavra que vai ter no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então é mais do que algo moralmente bom, é algo esteticamente agradável. Então vamos ao texto. Depois dessas coisas, capítulo 31 de Êxodo, o Senhor disse a Moisés: eu designei
Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e habilidade em toda atividade artística, para criar obras artísticas e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lavrar pedras de encaste e fazer entalhe em madeira, enfim, para trabalhar em toda atividade artística. Quem achava que artesanato, que pintura clássica, que trabalho artístico em geral não tem nada a ver com aquilo que é dom e dádiva divina, está muito distante da realidade. E designei ao Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, como seu auxiliar, e dei sabedoria ao coração de todos os homens hábeis para fazerem tudo o que tenho ordenado a ti, a saber, a tenda da revelação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela e todos os utensílios da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a pia com a sua base, as vestes finamente tecidas, olha só, finamente tecidas, as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as de seus filhos, para servirem como sacerdotes, o óleo da unção, o incenso aromático para o lugar santo. O culto, amados, não precisava apenas ser lindo, organizado. Incenso aromático tinha que ter o quê? Cheiro bom. Olha os 5 sentidos tendo alvo aqui, destaque. Farão conforme tudo o que te ordenei. E aí aprouve a Deus então revelar ou renovar o compromisso com o sábado. O Senhor disse mais a Moisés: falarás aos israelitas, certamente guardareis os meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vós, através de vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós. Aquele que o profanar certamente será morto. Qualquer um que fizer algum trabalho neste dia será extirpado do meio do seu povo. Durante 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santo ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no dia do sábado certamente será morto. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando através de suas gerações como aliança perpétua. Será um sinal entre mim e os israelitas para sempre, porque o Senhor fez o céu e a terra em 6 dias, e no 7º dia descansou e tomou alento. Quando acabou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Captura no Senhor, nesta noite, nosso coração e nosso intelecto. Não queremos apenas ser alvos de uma mensagem inspirativa e emocionalmente tocante. Queremos que a mensagem também toque a nossa mente, o nosso intelecto e, sobretudo, atue na transformação da nossa vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Tudo está referindo-se ao culto, amados. Excelência em nosso culto ao Senhor. O que é uma família que se reúne, uma família completa, incluindo um animal doméstico, envolvida no culto ao Senhor. Pega o seu carro, ou sua bicicleta, ou o ônibus, ou vai a pé para a casa do Senhor para prestar este culto. Dando um clique, por favor, Tuane. A grande ideia desta passagem é que quando cultuamos ao Senhor, refletimos elementos da nossa confiança em sua soberania sobre nossas vidas. Quando cultuamos ao Senhor, refletimos elementos, e você vai ver 2 elementos nesse texto. Preste atenção, 2 elementos de confiança na soberania do Senhor sobre nossas vidas. Eu tenho para mim, amados, eu não quero fazer aqui um reducionismo simples, de que na realidade todo o nosso culto, ele tem como base a nossa fé na soberania de Deus para as nossas vidas.
Nós estamos aqui afirmando, e afirmamos com canções, afirmamos com orações, e afirmamos quando nos sentamos para ouvir a palavra de Deus, de que Ele é tudo, nós não somos nada. Nós dependemos dEle. No filme da história da vida, Ele é o protagonista. Nos créditos finais da nossa vida, o nome dele vai estar em caracteres enormes, e o nosso vai estar diminuto, só uma lupa. Só com o auxílio de uma lupa vai ser possível identificar o nosso nome. A nossa história é a história de Deus. A Bíblia é a história de Deus. Então o nosso culto precisa refletir mais Deus do que nós. Certa pessoa chegou para o pastor e falou o seguinte: eu não gostei do culto hoje. O pastor disse: não foi para você mesmo? O culto não é para nós, o culto é para Deus. Então, dois elementos. Esse texto nos apresenta dois elementos muito claros. Tony, qual é o primeiro? O valor da estética. Tudo deveria ser artisticamente preparado. Deus está designando dois homens, Bezalel e Aholiabe. Você que ainda não tem filhos, são duas sugestões de nomes. Bezalel significa debaixo da sombra de Deus. Olha o significado, bonito. Debaixo da sombra de Deus. E Aholiabe significa o Pai é a minha tenda. Então, depois da nomeação das peças do tabernáculo, agora Deus nomeia quem vai estar construindo esta obra santa. E esses homens foram escolhidos e enchidos, versículo 3, e o enchido o Espírito de Deus, dando sabedoria, entendimento, habilidade em toda atividade artística, para criar obras artísticas, trabalhar em ouro, prata e bronze, lavrar pedras de encaixe, fazer entalhe em madeira. Olha a marcenaria artística aqui, para trabalhar em toda atividade artística. Aholiabe seria o auxiliar de Bezalel, e Deus deu a ele sabedoria ao coração dos homens hábeis para fazer tudo o que Deus ordenou. Repare comigo de que todos os verbos são conjugados na primeira pessoa do singular. Deus está dizendo: eu designei, eu o enchi, eu designei, eu dei sabedoria, eu quero que as coisas sejam feitas do meu jeito. Em Êxodo 26:30 você vai encontrar: então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Moisés sobe ao monte Sinai, recebe as tábuas da lei, tábuas escritas pelo próprio dedo de Deus, e recebe também o desenho, recebe a maquete, o modelo, o esquema. Deus só aceita um culto que é feito de acordo com aquilo que Ele prescreve em sua mente. Nosso Deus não aceita qualquer tipo de culto. Esses homens não foram escolhidos porque eles tinham um currículo invejável, porque diz o texto: eu o enchi, relacionado a Bezalel, eu o enchi do Espírito de Deus, eu é que dei sabedoria, entendimento, habilidade e tal, eu é que dei sabedoria. Esses homens foram escolhidos porque eles estavam em estreita comunhão com o Senhor, e por isso Deus podia contar com eles. Por isso que os seus nomes são significativos. Repetindo: Bezalel, debaixo da sombra de Deus. Aholiabe, o Senhor é a minha tenda, meu Pai é a minha casa. Tudo no tabernáculo havia saído da mente de Deus. A tenda da revelação, com todas aquelas cortinas multicoloridas, a arca do testemunho, dentro dela havia as duas tábuas da lei, o cetro, a vara de Arão florescida, um pote com maná, o propiciatório, que era a tampa dessa arca da aliança, onde dois querubins tinham suas asas tocadas uma na outra, representando a base, o suporte do trono do próprio Deus. A mesa da propiciação, assim que se entrava no lugar santo, logo à direita tinha a mesa da propiciação com
todo aquele alimento, os pães, os 12 pães, representando então o sustento de Deus em relação ao seu povo, o azeite representando a unção, a capacitação sobrenatural. Do lado esquerdo, o candelabro com as 7 pontas, representando a iluminação, Deus conduzindo, guiando o povo no deserto, de dia uma coluna de nuvem, à noite uma coluna de fogo, Deus caminhando com seu povo. O altar do incenso, que ficava logo na entrada, onde os pecados eram expiados com sacrifícios feitos pelos sacerdotes, a pia de bronze ao lado, para que os sacerdotes pudessem lavar as mãos e os pés. O altar do holocausto, o altar do incenso ficava o altar do holocausto na entrada e o altar do incenso lá na frente, onde as orações eram feitas em prol do povo, em prol do sumo sacerdote, que aí então uma vez por ano entrava no Santo dos Santos para levar ali no dia da expiação, em hebraico, o Yom Kippur. As vestes sacerdotais finamente tecidas, não eram feitas de qualquer maneira, as cores muito bem estabelecidas, e também aqueles paramentos, as pedras, 12 pedras preciosas, representando as 12 tribos, o Urim e o Tumim, pedras para se diagnosticar a vontade de Deus para o povo, o óleo da unção, que era feito de uma mistura única, original, não poderia ser fabricada fora daquele contexto. O incenso aromático, para que as narinas de Deus, essa é uma linguagem obviamente antropomórfica, uma linguagem humana para expressar sentimentos divinos, as narinas de Deus precisavam sentir o bom cheiro do culto. Deus dá a Moisés o plano de estrutura do tabernáculo, dá instruções quanto ao tamanho, forma, materiais empregados, e agora o Espírito Santo acompanha pessoalmente esta obra, comissionando homens. Deixa eu só abrir um parênteses para dizer o seguinte: Deus sempre contou com homens. Anjos poderiam descer para construir o tabernáculo. Não seria nada surpreendente se isso acontecesse. Mas Deus chama homens. Deus dota homens de dons e habilidades. Bezalel e Aholiabe representa a verdade, amados, de que um Deus que é estético, um Deus que gosta das coisas artisticamente preparadas, é o mesmo que investe dons aos homens. No Novo Testamento nós vamos encontrar o Espírito Santo sendo derramado sobre homens, em especial na igreja, até nos nossos dias, dons dos mais diversos. Paulo vai dizer a Filipenses 2:13, que Deus é o que opera em nós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Querido, querida, você tem dons, você tem habilidades. Deus enche você do Espírito Santo dele. Deus lhe enche de sabedoria, de entendimento, de habilidade. Tudo é dom de Deus, amados. Ah, pastor, mas fulano de tal parece que nasceu com este dom. Ele pode ter nascido com uma habilidade natural, mas mesmo essa habilidade natural é dom de Deus. É aquilo que os reformados chamam de graça comum. Mesmo um homem devasso pode fazer pinturas belíssimas. Pode fazer esculturas, Michelangelo. Pode fazer pinturas como Rembrandt. Pode compor canções como Johann Sebastian Bach. Pode compor poesias lindíssimas, como William Cowper. E eu só estou citando os clássicos do passado. Mas até nos nossos dias nós encontramos muito de belo naquilo que é feio. Muita coisa bela que vem de gente que não conhece o Senhor. O que é isso? É dom natural que Deus dá, mesmo aqueles que não reconhecem. Tem muita gente que é dotada por Deus e está agradecendo ao diabo.
Verdade ou não é? Gente que é dotada por Deus e não dá honra para Deus, não dá glória para Deus, porque toda beleza vem de Deus, toda verdade vem de Deus. Eu não sei se eu vou escandalizar você, mas todo culto que o homem presta, mesmo que seja um culto errado, com as motivações erradas, Deus ainda recebe. Malaquias capítulo 1 fala sobre isso. Tem gente que não acredita, tem gente que não agradece, tem gente que acha, foi Deus que me deu. Não, tem gente que acha que foram os estudos, o sobrenome da família. Mas olha para mim, tudo vem de Deus, e tudo precisa ser devolvido para Ele. Aqui Deus está dizendo, amados e amadas, que o nosso culto ao Senhor não pode ser de qualquer jeito. Os nossos músicos têm que ser os melhores, porque eles foram dotados por Deus para isso. A dança, a interpretação, o linguajar, a pronúncia, a estética dos nossos templos. Temos que ter o melhor, temos que dedicar o melhor para Deus. Esse elemento do culto ao Senhor está muito entranhado nessa verdade aqui dos primeiros 11 versos do capítulo 31 de Êxodo. Mas tem um segundo elemento, preste atenção: o valor do sábado, ou Shabá em hebraico, o descanso como prova de confiança em Deus. Olha para mim. Aí eu sei que alguns estão pensando o seguinte: mas pastor, então os adventistas estão certos? Não. Não, porque nós vamos encontrar no Novo Testamento uma nova interpretação do sábado. O sábado no pensamento bíblico, não uma nova, mas a verdadeira interpretação, que o Novo explica o Antigo Testamento. O sábado não foi criado para ser apenas um dia. O sábado é um tempo de parada. O sábado é um estilo de vida. O sábado é um sinal. Versículo 13: certamente guardareis os meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vós, através de vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto guardareis o sábado, porque é santo para vós. Havia pena de morte para quem profanasse o sábado. Durante 6 dias se trabalharia, mas o 7º dia seria sábado de descanso solene, sábado ao Senhor. E os israelitas guardariam o sábado, celebrando através de suas gerações, como aliança perpétua, como um sinal entre Deus e os israelitas para sempre. Haviam 2 sinais que distinguiam o povo de Israel em relação aos outros povos do seu tempo. Qual é o primeiro? Quem chuta? Um sinal que distinguia os judeus dos outros povos, que era um sinal que todo menino, circuncisão, um sinal distintivo. Todo menino, ao 8º dia de nascido, tinha carne que cobre o membro genital removida. Um sinal, um símbolo de aliança, até nos nossos dias. E o segundo sinal era o sábado, que representava uma parada. A palavra sábado no hebraico, Shabá, significa parada, dar um tempo, deixar esfriar. É o sentido radical da palavra. O próprio Deus criou o mundo em quantos dias? 6. E ao 7º dia ele descansou. Você vai encontrar isso em Gênesis, no capítulo 2, versículos 2 e 3. No 7º dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia ele descansou de toda a sua obra, e Deus abençoou e santificou o 7º dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito.
O sábado não foi feito para ser um ócio, para ser um tempo de não se fazer nada. O sábado foi feito para descansar. E só pode descansar quem está satisfeito com o seu trabalho. E quem depende da provisão de Deus. Olha para mim, no deserto, o maná era recolhido nos 6 primeiros dias. Quem guardasse para o dia seguinte, a porção do maná apodreceria. Sim ou não? Apenas no 6º dia era possível armazenar um pouco mais, para que no sábado ninguém trabalhasse. Qual o princípio espiritual sobre isso? Deus sustenta o seu povo. E depois Deus alimenta o seu povo enquanto ele descansa. Enquanto você descansa em Deus, o seu sustento está reservado nele. Nós precisamos dessa parada. Nós precisamos dessa parada. O Shabá, o sábado, é um tempo para nos distanciarmos da agitação das nossas atividades, a fim de podermos ver o que Deus fez e está fazendo. Se regularmente não deixarmos nosso trabalho por um dia por semana, estaremos nos levando a sério demais. É o Eugene Peterson que fala isso. E o suor moral que brota das nossas sobrancelhas nos cega para a ação fundamental de Deus dentro de nós e à nossa volta. O sábado foi estabelecido como um sinal, um lembrete, uma advertência, um símbolo, uma aliança perpétua. No Novo Testamento não há nenhuma orientação explícita para que guardemos o sábado enquanto 7º dia, mas diz que nós precisamos entender que o sábado, Marcos 2, 27 e 28, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Eu já disse isso para vocês, mas eu vou repetir. Na nova aliança, se muda o paradigma de relação ao sábado, ou o dia de descanso. Na antiga aliança, Deus trabalhou 6 dias e descansou no sábado, no 7º. Assim os israelitas também deveriam fazer a mesma coisa. Trabalho primeiro e descanso depois. No Novo Testamento, Deus estabeleceu um novo dia de culto. É claro que o domingo é o dia do Senhor. Você vai encontrar isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, a igreja se reunindo no primeiro dia da semana. Apocalipse 1:10, você vai encontrar a João tendo a experiência do Apocalipse, a visão no dia do Senhor, isto é, no domingo. Paulo vai escrever aos Colossenses que nós não podemos mais nos julgar ou julgar os outros por guardar sábado. E muda de figura. Primeiro dia da semana, descanso. Restante dos dias, trabalho. A lógica muda. Na antiga aliança, eu descanso depois de trabalhar. Na nova aliança, eu descanso para poder trabalhar. Ah, pastor, mas isso muda alguma coisa? Radicalmente. Nós desfrutamos do descanso do Shabá de Deus em Cristo Jesus. E quando descansamos nele, encontramos energia para encarar a nossa semana de trabalho. Por isso que você tem que estar domingo onde? Na Praia do Anil? No Shopping Piratas? Assistir o Fantástico? No Rock in Rio? No domingo você tem que estar não apenas no templo, mas viver o seu dia inteiro dedicando ao Senhor, para que durante a semana você desfrute
dos benefícios do seu descanso nele. A nova aliança inverte. Sabe por que você não descansa? E muitas vezes você emenda segunda a segunda? Porque você se esquece de que você não é Deus. E nem é melhor do que Ele. E se Ele descansou, você também precisa. Quem souber, recita comigo Salmo 127, versículo 2. Inútil vos será levantar tarde, comer o pão de dores, porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Deus trabalha no turno da noite, amados. Hebreus já está dizendo que nós estamos incluídos no descanso de Deus. O valor do Shabá está no descanso de quem confia no Senhor. De quem sabe que pode confiar de que Ele supre as nossas necessidades. E preste atenção, amados, no versículo 18 vai estar referindo-se a isso. Tudo isso, todas essas leis foram escritas em tábuas de pedra, que significa o quê? Que é para durar. E com o dedo do próprio Deus, pela sua vontade e pelo seu poder. Por isso que Matthew Henry vai dizer: os 10 mandamentos não foram produto do ser humano, mas uma revelação do Senhor. Jesus cumpriu os 10 mandamentos para que nós, nele, pudéssemos também cumprir. O que você está fazendo com o seu Shabá? Aquela parada. Olha para mim, um dia eu estava pregando sobre esse texto e um pastor veio e colaborou de uma forma muito importante. Esse tempo de pausa nós devemos ter em toda a vida. Deveria ser assim. A cada 7 horas, deveríamos ter 1 hora de descanso. Melhor, a cada 6 horas de trabalho, 1 hora de descanso. Para quê? Não é não fazer nada, mas é frear a agitação do nosso coração. E para pensar no que Deus quer para a gente. Amados, amadas, eu poderia falar e insistir muito isso aqui com você. Tem gente que anda tão ocupado que nem está prestando atenção no que Deus está falando. Eu até ouso dizer, amados, não preciso ser profeta para dizer isso. Tem gente que está aqui, mas está preocupado com a segunda-feira. Descansa. Basta cada dia o seu mal. Shabá é um tempo do nosso coração para a gente dizer: Deus, me acalma. Tem muita agitação neste mundo. Muita correria. Eu fico me perguntando se está todo mundo correndo para algum lugar ou se está correndo em círculos. Como um cachorro, me perdoe a metáfora, ela é feia, né? Mas só para esclarecer, um cachorro que corre atrás do próprio rabo. É feio, mas é só para ilustrar. E tem gente que vive assim, correndo atrás de si. Termina o final do dia, não tem nada. Final do mês também não tem nada. Vou usar uma outra metáfora mais chique. Ou aquela cadeira de balanço do vovô. Muito movimento, mas nenhum deslocamento. Está correndo para quê? O nosso culto tem que ser estético. E o nosso culto tem que ser descansado, amados. Eu falo lá em casa com alguém, vocês não sabem quem.
Descansa para vir na casa do Senhor. A gente precisa, o nosso culto precisa ser um culto que é fruto de uma mente descansada. Mas sobretudo, amados, olha para mim, de um coração descansado. Aí eu me lembro do salmista. Quem souber, fala comigo, junto comigo. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera, pois, no Senhor. Deus não age? Descansa. Descansa. Tony, vamos às aplicações. Aquilo que a gente leva para casa, em especial, primeiro, aqueles a quem Deus chama para um determinado trabalho, Ele mesmo capacita. Esse é um princípio que eu até pensei, fui teclando assim, falei, mas isso é tão óbvio, mas a gente se esquece, né? Quem Deus chama, Deus capacita. Deus chamou Bezalel e encheu ele de tudo que ele precisava para construir as peças do tabernáculo. Deus chamou a Oliabe e comissionou a ele e dotou de todo espírito de sabedoria. Paulo vai dizer aos romanos: porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha para mim, se Deus lhe chamou para uma obra, Ele vai lhe capacitar. Aí eu vou usar um outro clichê evangélico, né? Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os chamados. É um clichê, mas tem que ser dito. Tem gente que acha o seguinte: não, eu não sou capaz. Você está bem, hein? Moisés não era capaz. Pedro não era capaz. Paulo não era capaz. Mas se tornaram grandes homens e mulheres. Ele fala: pastor, mas eu tenho muitos filhos. Não importa. Jacó teve 12. Tá bom? E foi um pai em Israel. Ah, pastor, eu não tenho primeiro grau completo. Não tem problema. Absolutamente. Pedro era um pescador. E Deus o dotou de um espírito incrível de coragem. Mesmo depois de ter enfrentado algumas situações de queda. Deus usa você. E quer usá-lo. E quer, preste atenção, quer encher você daquilo que você é vazio. E quer esvaziar você daquilo que você está cheio demais. Deus gosta de pegar esses bonitões, bonitonas que acham que sabem alguma coisa. Você não sabe nada, bobinho. Eu vou lhe encher. Eu vou lhe encher. Paulo chega a dizer que todo o seu conhecimento, ele vai escrever isso aos Gálatas, uma outra metáfora grosseira, mas Paulo usou, eu posso usar também. Deus disse que todo conhecimento que ele tinha, ele considerava como esterco, excremento de animal. Ele disse: o que eu sei não me vale nada. E o que eu sou, ele vai dizer aos Coríntios: eu sou pela graça de Deus. Está comigo? Mais uma, por favor, Tony. Precisamos reconhecer que nossos dons e habilidades provêm de Deus. Logo, não temos motivo algum para nos orgulharmos de nada. Porque se tudo veio de Deus, para que se orgulhar? Aí você tem que falar como Isaías 45, 9. Ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Não tens mãos? Não, você é um caco entre cacos, de barro ainda. E barro não berra. Barro não berra.
2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. É interessante, amados, que ninguém briga por conta de barro, né? O Trump quer brigar com os outros por causa de barro, briga por causa de petróleo, reserva de ouro, pedras preciosas. Barro ninguém briga, porque barro é coisa simples. E Deus fala que eu e você somos barro. E dependemos, pura e simplesmente, do tesouro de Deus que está em nós. A carcaça é ruim, hein? Mas o tesouro que está dentro. Então você não deve se orgulhar. É Deus quem dá. E olha, não quero te amedrontar não, hein? Se segura aí. Deus dá e pode tirar também. Tá? É melhor você usar os seus dons e as suas habilidades para Deus enquanto há tempo. Não enterra o seu talento não, hein? Não perca tempo não. Outra aplicação. Há muita agitação em nossos dias. Todos estão por demais ocupados. Mas a direção é mais importante do que a felicidade, do que a velocidade. A felicidade também, né? Nem sempre a gente vai ser feliz daquilo que a gente tem que fazer. Mas a ideia, amados, é que nessa agitação que a gente vive, tem gente que acha que vai chegar em algum lugar só porque está com pressa. Não. Há um ditado popular que diz que devagar também é pressa. Nós vamos tomar cuidado para a gente não ser como que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, versículo 14. Meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Tem gente que está correndo demais. Tem uma igreja ali que está soltando uma unção especial. Eu vou para lá. E agitação, e campanha de um lado e do outro, e poder, e óleo ungido, e é isso, e aquilo outro, e faz promessa, e faz compromisso, faz aliança. Correria. Você não precisa correr. O negócio é dar um passo de cada vez. Essa semana eu falei com um rapazinho, falei, rapaz, sabe qual é o seu problema? É que com a mesma euforia que você começa, você termina. Vamos devagar. Antes de começar um projeto, senta primeiro. Quem não tem humildade para sentar para aprender, nunca deve se levantar para ensinar nada. Vá devagar. Ouve primeiro. Deus deu 2 ouvidos, né? E uma boca. Então fala menos. Ouve. Paciência. Para que você está com pressa? Para quê? Para quê? A gente acha que não, tem que fazer para Deus, como se Deus estivesse lá em cima dizendo o seguinte, rapaz, se você não fizer eu estou perdido, hein? Nem sei o que eu vou fazer se você não me ajudar. Tem gente que acha que Deus está de joelho dizendo o seguinte, trabalha para mim, por favor. Meu queridão, minha queridona, você é comedor de feijão, comedor de arroz. Você vai para o pó novamente, como você veio do pó. Faça apenas aquilo que Deus mandou você fazer. Com paciência. A cada 6 dias parando. Trabalhar de sol a sol. É aquele ditado que diz que fulano de tal trabalha tanto que não tem tempo de ganhar dinheiro. É verdade. E tem gente ainda que trabalha tanto, constrói tanta coisa e depois se separa. Fica infeliz. A casa está bonita, mas e o lar? Está para as cucuias, tudo perdido. Para que fazer tanto e não desfrutar de nada? Mais vale, amados, presta atenção aqui, ter uma família assim, um ou outro pode ser barrigudinho, que seja, mas está ali. Se tem arroz e feijão, come. Se tem uma mistura de assim, de anão, come. Mas todo mundo na casa de Deus. Sim ou não?
À noite tem o culto doméstico, ou de manhã. Recusa trabalho. Para que ganhar muito, ficando um mês fora de casa? Você chega e não vê o crescimento do seu filho. Para que trabalhar muito? Você sai, seu filho está dormindo. Você volta, seu filho está dormindo. Trabalha, trabalha, trabalha. E o que você tem recebido? A direção é mais importante do que a velocidade. Outra, Tuane. O sábado é um sinal de que não somos melhores do que Deus. E precisamos crer que Ele nos inclui em seu descanso. O texto é Hebreus 4, 9 a 13. Não vou ler o texto todo, mas versículo 10 diz: aquele que entrou no seu repouso, Ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. E o 11: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Quando eu penso nessa questão do entrar no repouso de Deus, sabe o que eu lembro? Jesus no barquinho, dormindo, e os discípulos ali. De repente, não mais do que de repente, começa a haver uma tempestade. Jesus estava no barco. Vem cá, você queria ter um Jesus dormindo no seu barco? É melhor ter um Jesus dormindo do que um Jesus fora do barco. E eles acordam Jesus assim com uma raiva, uma reiva, como diria o nordestino, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos. Acorda, Jesus. Nos acorda. Olha para eles. Mar, aquieta-te. Vento, cessa. E olha para eles e fala o seguinte: por que vocês são tão tímidos? E eles respondem assustados: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha para mim. O barco representa a sua vida, a agitação das águas, aquilo que está acontecendo. Mas para de ser tímido, para de ser fraquinho de fé. Jesus está no barco. Ele tem a autoridade sobre o mar e sobre o vento. Descansa. O barco iria afundar, gente. Se afundasse, eles iriam boiar sobre a água. Jesus era especialista nisso. Mais tarde ele faz isso com Pedro. Não deixe de confiar. Acredite sempre. Por fim, Tuane, Jesus cumpriu a maldição da lei em nosso lugar, para que pudéssemos desfrutar da sua justiça. Paulo vai dizer em Romanos 2, de que a circuncisão agora não é feita mais na carne exterior, mas é no coração. Os 10 mandamentos não estão mais em tábuas de pedra. A arca da aliança sumiu. Indiana Jones tentou achar, não encontrou. A arca da aliança não existe mais. E as leis do testemunho, escritas pelo dedo de Deus, estão agora onde? Onde? No nosso coração. E agora, eu e você podemos ser livres da maldição da lei. Porque Gálatas 3, 13 e 14 vai dizer: porque Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos
a promessa do Espírito. Agora, você pode descansar. Você pode confiar absolutamente de que em Jesus a lei deixou de ser apenas algo para nos apontar o pecado. Passou a ser uma etapa ultrapassada, vencida, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas eu preciso terminar falando o seguinte, Tony, dando mais um clique. Se o nosso culto ao Senhor reflete esses dois elementos da nossa confiança na soberania de Deus, a questão da estética e a questão do descanso, por que às vezes, amados e amadas, nós não trazemos isso para a prática da nossa vida? Por que às vezes oferecemos ao Senhor um fogo estranho? Por que às vezes estamos diante do Senhor oferecendo qualquer coisa? Por que perdemos este elemento da beleza que precisamos prestar no culto? E mais do que isso, por que menosprezamos o descanso? Por que estamos envolvidos com tantas atividades deste mundo? Somos como Marta, preocupada e agitada sobre muitas coisas, enquanto Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Por que a gente não muda? Por quê? Sabe por quê? Porque a gente ouve o que é certo, mas a gente não faz aquilo que é certo a partir do coração. Domingo após domingo, quinta após quinta, discipulado após discipulado. E casais aqui continuam se separando, ou pelo menos pensando em se separar. E jovens se afastam, envolvidos aí com festas, baladas e sexo antes do casamento. E os homens continuam desonestos nas suas transações comerciais, empréstimos, acordos e tudo mais. Por que fazer tudo errado depois de ouvir o que é certo? Por conta do coração inclinado para o mal. Olha para mim, se não mudar o coração, não vai adiantar. Desculpem-me mais um trocadilho. O coração do problema é o problema do coração. Por isso que eu quero terminar com uma parábola contada por um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Quem lê um pouco de Kierkegaard, quem faz faculdade e já estudou, ele era um filósofo existencialista, considerado até o pai do existencialismo, de família religiosa, de inclinação religiosa, mas desde muito cedo Kierkegaard começou a questionar a frieza do sistema da religião organizada. E ele vai contar uma parábola para ilustrar como que estavam as igrejas do seu tempo. Olha para mim, qualquer semelhança com a Ibacem não é mera coincidência. É a parábola dos gansos. Preste atenção. Haviam gansos que frequentavam uma igreja evangélica. Eram gansos crentes. Todos os domingos eles iam bamboleando até a igreja, com aquele jeito engraçado de andar de ganso. O pregador pregava sempre o mesmo sermão. Pastor, não precisamos andar somente sobre a terra, presos a este lugar. Podemos alçar nossas asas e voar até as regiões mais distantes, subir até os climas mais abençoados, se tão somente guardarmos e cumprirmos os mandamentos do nosso Deus. A cansarada dizia: amém, amém, nós não somos galinhas, nós somos gansos. Batiam suas asas alegremente. Terminado o culto, lá iam os gansos, bamboleando de volta para suas casas. No domingo seguinte, ouvi a mesma mensagem. Diziam amém,
mas batiam suas asas e continuavam na mesma. Vou aplicar essa parábola de Kierkegaard dizendo o seguinte: não seja um ganso que ouve que você pode voar, que você pode conhecer a imensidão da natureza criada por Deus vista de cima. Mas ao mesmo tempo você se contenta com uma vida terrena, medíocre, vivendo como uma galinha. Ou usando uma parábola que Leonardo Boff gosta de usar, uma águia, que por ter sido criado como galinha, pensava de si como galinha e se limitava a uma vida de galinha, mesmo sendo águia. Seu culto precisa significar, ao menos, um desejo de mudança. Deseje mudar, porque Deus vai pegar o seu desejo e vai transformar em realidade. Abaixe sua cabeça, meu querido e minha querida. Eu quero chamar sua atenção para refletir sobre isso. O que Jesus poderia fazer, Ele o fez. Ele inaugurou um novo e vivo caminho. Ele plantou a lei de Deus no seu coração. E agora você pode se achegar diante dele sem os limites do véu. E por conta disso, você pode crer que aquele que começou a boa obra da sua vida, ou na sua vida, vai aperfeiçoar esta obra em você até o fim. Você só vai apresentar um culto bonito, estético a Deus, se você tiver Jesus como seu referencial maior. E você só vai conseguir ouvir a voz de Deus se você parar de ouvir as outras vozes que lhe perturbam e tentam lhe roubar a atenção.